Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja com todos nós, que possamos estar envolvidos, mesmo que através da internet, em fluidos de paz, de amor e de perseverança. Agradeço a oportunidade de estar hoje fazendo essa transmissão para o Átimos, na alegria e na certeza de que o nosso trabalho não pode parar. Trago um abraço dos nossos irmãos da Casa Espírita Nair Cruz, a qual eu trabalho aqui em Itaboraí, e a todas aquelas outras casas também que nos acompanham neste momento pela internet. Sejam todos abençoados. Para iniciar o tema da noite, vou falar sobre fé. E eu gostaria de ler inicialmente a página do livro Fonte Viva, a lição de número 94. Lembrando que o livro Fonte Viva é do nosso querido irmão Emmanuel, na psicografia também do nosso querido Francisco Cândido Xavier. O título da mensagem é Capacete da Esperança. Tendo por capacete a esperança na salvação. São palavras de Paulo, estão registradas em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. E Emmanuel comenta da seguinte forma: o capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento, e Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento muitas vezes está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo, à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres e neutralizando-lhe as ideias de renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, à maneira do lavrador que não perde a confiança nos brotos tenros, aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor, que conta com revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos nus. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante, por agir e melhorar continuamente pessoas, coisas e situações em todas as particularidades do caminho. Por isso mesmo, talvez o apóstolo não se refere à touca protetora. Chapéu quase sempre indica passeio, descanso, lazer, quando não define a convenção no traje exterior, de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço, defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso quando sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Vamos orar, meus irmãos. Elevando os nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre querido, evocamos a presença de todos os benfeitores espirituais, em especial aqueles que são responsáveis pelos cuidados com a humanidade. Que neste momento em que atravessamos, um momento crítico desse episódio da pandemia, que possamos nós, a exemplo do que o nosso irmão Emmanuel falou, vestirmos-nos do capacete da esperança, para que não sejamos atingidos pelos maus exemplos, pelos maus entendimentos, que a nossa perseverança se faça presente e que todos esses benfeitores tragam para a humanidade o equilíbrio que ela necessita, para que assim, com calma e com esperança, possa a ciência descobrir a cura deste mal, assim como aconteceu em tantas outras situações. Que o Senhor possa envolver o nosso grupo Átimos, envolver todas as casas que neste momento acompanham a nossa transmissão
e que todos os corações e mentes estejamos envolvidos nos melhores sentimentos de paz, de amor e perseverança. Que a fé não falte neste momento tão importante da nossa existência. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, como eu disse inicialmente, nós conversaremos esta noite um pouco sobre a fé e sobre tudo aquilo que ela representa na nossa caminhada. Em especial neste momento em que precisamos rememorar tudo aquilo que nós já vivemos, tudo aquilo que nós já aprendemos. Lembrando que a nossa doutrina espírita vem revelar, pode-se dizer assim, o Evangelho do Cristo. E nós vamos ver grandes exemplos no Evangelho do Cristo de fé diante das tormentas. Para iniciar, então, é interessante falarmos um pouco sobre o que é fé. A fé, a palavra fé, vem do latim fider, que significa crença religiosa, ou um conjunto de dogmas e doutrinas que constituem um culto. Pode ser também entendida como crença, como confiança. E eu poderia perguntar para cada um de vocês o que é de fato fé. E talvez ficássemos aqui uma noite inteira e ainda um pouco mais de tempo para que cada um pudesse dar de si mesmo a sua definição sobre fé. E aí podemos perguntar também, né, a fé é o meio ou um fim? É através dela que nós alcançamos aquilo que necessitamos? Ou quando alcançamos isso, né, essa confiança em Deus, a confiança na espiritualidade, em especial também essa confiança em nós mesmos, será o fim do qual nós alcançamos, então, a nossa evolução. O que será, então, esta fé? Os espíritos nos falam sobre crença, né? Sobre, primeiro, entendendo aí o aspecto doutrinário, poderíamos perguntar também, né, qual seria a crença mais adequada, embora compreendamos que, verdadeiramente, a crença é aquela principal, vai ser aquela que nos garante a melhora do espírito. Então, não quer dizer que a crença espírita seja melhor, mas a crença espírita é aquela que vai nos trazer revelações mais claras a respeito de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Mas toda a crença que transforma e toda a crença que é positiva em si, que faz com que o ser que a tenha se melhore, ela é positiva, ela é produtiva, então ela leva também à transformação. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade, Kardec questiona as entidades superiores e registra depois na questão 838 se será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa. Kardec coloca o dedo no suspiro, né, como diz um amigo meu. E aí os espíritos respondem: toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Então, se ela é respeitável, tem a sinceridade, né, está condizente com a prática do bem, então essa crença é uma crença respeitável. Aquelas que são condenadas são as que levam, né, ou que conduzem os seres à prática do mal. E isso nós encontramos, às vezes, em doutrinas diversas. Durante muito tempo, ficou-se, né, determinado que os muçulmanos eram radicais, e nós também temos os cristãos radicais. E em todos os países, né, onde está o cristianismo, tivemos já movimentos na história de cristãos também com atentados à bomba, uma série de episódios dramáticos, porque não entenderam a proposta do Cristo. E a discussão que nós temos na atualidade é a importância de entendermos o que o Cristo nos pediu e colocarmos em prática. Então, se a nossa crença está nos conduzindo ao mal, essa crença ela é uma crença condenável. Não quer dizer com isso que vamos sair por aí falando ou condenando, né, os seus seguidores à violência. Não é essa a proposta. O que os espíritos estão dizendo é que ela é uma crença condenável, ou seja, está naturalmente suscetível de ter aí a condenação que lhe vai caber. Então, os líderes religiosos, sejam eles cristãos, muçulmanos ou judeus, que estiverem praticando dentro das suas crenças o mal, eles estão condenando também a própria crença. Por quê? Nós sabemos que lá no fundo, né,
toda crença religiosa, ela leva o ser a uma melhora. Se houve alguma deturpação do entendimento das palavras de seus, daqueles que propagaram, né, essa proposta, no caso do Cristo, né, de Maomé, do próprio Moisés, a forma de mal interpretar as palavras e aí colocar o nosso bel prazer é que pode condenar a crença. Então, o problema não é a crença, é o uso que nós estamos fazendo dela. Tá? E nós vamos lembrar também que é importante lembrar, é importante lembrar que todas as vezes que nós cremos em alguma coisa e nós esperamos ser melhores no futuro, devemos utilizar uma ferramenta que é extraordinária para o nosso crescimento, que é a prática do bem. Quando nós praticamos o bem, nós nos integramos com a espiritualidade maior. Nós nos integramos com o Cristo e com todos os benfeitores espirituais que desejam que o bem se implante ainda aqui neste plano. E quando Jesus, né, e lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai falar-nos a respeito da vida futura, naquele momento em que Jesus está diante de Pilatos e ele pergunta, né, se ele era rei, e Jesus diz, olha, eu não sou rei, né, e o meu reino não é deste mundo. Então, quando ele diz o meu reino não é deste mundo, ele está dizendo-nos que ainda não foi implantado o seu reino aqui, que podemos entender de forma mais aberta, que seria o reino de Deus. Então, quando ele nos fala sobre esta questão, ele nos promete aí uma vida futura melhor. Mas depois ele vem dizer que esta vida ela pode acontecer aqui. E aí é a última resposta, ou melhor, a última questão do Livro dos Espíritos, a questão 1019, quando Kardec questiona as entidades superiores, se o reino de Deus não se implantaria na Terra. E os espíritos dizem que sim, mas depende dos espíritos que aqui estiverem. E aí, para isso, precisamos o quê? Praticar o bem. E a prática do bem nos leva à prática da caridade. E nós vamos lembrar que fé também nos remete a obras. E neste momento lembramos de Tiago, no capítulo 2, versículo 14 e 16, que questiona que interessa se alguém que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras. E ele vai trazer-nos a frase célebre, no seu versículo, a fé sem obras, ela é morta. E a nossa doutrina mesmo tem por lema, fora da caridade não há salvação. Nós encontramos isso no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, do mesmo título, fora da caridade não há salvação. No item 10, nós vemos claramente a mensagem dizendo-nos, meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos do homem na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Então, a fé ela tem que ter obras, tem que nos levar à prática do bem, e levando-nos à prática do bem, quem melhora primeiro somos nós. E depois, as nossas ações, os nossos exemplos, os nossos modelos, vão colaborando para também mudar um pouco a humanidade. Nós não temos a pretensão de sermos os melhores neste processo, de sermos aqueles que estão com a verdade, mas que esta verdade nos transforma, isso nós precisamos concordar. Então, quando nós entendemos que a fé é este instrumento, através das ações, através do bem, através da caridade, nós vamos nos fortalecendo e vamos mudando o mundo à nossa volta. E neste momento, somos chamados mais uma vez a darmos testemunho da fé, através de quê? Da caridade. Por quê? O trabalho, por exemplo, de assistência e promoção social espírita das casas, eles devem continuar. Se nós não podemos mais continuar com as aulas, né, com as evangelizações, com as aulas, às vezes, ali do artesanato, para que a pessoa possa aprender a pescar, nós devemos, pelo menos, manter a cesta básica, que, neste momento, vai aumentar, né, o número de famílias que provavelmente vão procurar o centro espírita. E aí a nossa fé tem que acreditar que nós teremos condições, a nossa fé tem que nos levar a acreditar que nós teremos condições de atender essas famílias, mesmo que numa porção muito pequena, mas aquela que socorrerá ainda, né, no intervalo de tempo no qual ele possa conseguir o seu benefício, possa conseguir a retomada do seu emprego,
mas não deixar que aquele companheiro desanime pela fome, pela descrença num futuro melhor. E nós, falando sobre futuro melhor, na questão 922 do Livro dos Espíritos, na quarta parte, fala sobre as penas e gozos terrenos. Kardec vai questionar as entidades sobre a felicidade. Ele diz assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E a resposta dos espíritos: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Observemos. A felicidade terrestre. Então, a felicidade terrestre, segundo os espíritos, nós vamos alcançar quando tivermos a posse do necessário. E aí vai falar um pouco da ambição, que seria um outro tema. Então, nós podemos ter felicidade aqui na Terra quando temos a posse do necessário. E aí a posse do necessário também é como um entendimento sobre fé. Para cada um é uma relação. E convém que estudemos, né, as nossas reais necessidades para não ficarmos criando problemas nessa vida terrena e depois problemas para a vida futura. E aí a felicidade neste momento na Terra está associada à posse do necessário. Mas para nós aqui o destaque é principalmente com relação à vida moral. É termos a nossa consciência tranquila e termos fé no futuro. E é o que nós precisamos ter na atualidade, mesmo com todas as dificuldades pelas quais nós estamos passando. Nós não podemos perder a fé no futuro, porque a fé no futuro é que nos garante a existência neste plano e que este plano se melhore para depois vir no plano futuro, quando nós nos desencarnarmos. E aí aqui abrimos um parênteses, que há uma discussão na atualidade, de que o mundo será melhor depois da pandemia. Será melhor se nós optarmos por ser melhores. Porque se bobearmos, nós vamos ficar mais egoístas. Porque, por exemplo, logo assim que falaram sobre a questão do álcool em gel, todo mundo correu e pessoas compraram quantidades desnecessárias, pode-se dizer assim, e aí a resposta dos espíritos é ter o necessário. Muita gente comprou demais e outras pessoas ficaram sem. Então, se esse pensamento continuar ainda no mundo, não vai adiantar nada. Então, é preciso nós nos modificarmos a partir daquilo que nós estamos visualizando. Se formos egoístas neste momento, se formos altruístas, se tivermos empatia pelas famílias daqueles que ficaram enlutadas, né, pelo processo da própria doença, do próprio Covid-19, se nós não tivermos empatia pelo sofrimento delas, se nós nós envolvermos essas famílias, nem que seja através das nossas preces, se nós não sentirmos, nós nos colocarmos no sentimento desses irmãos, nós perdemos a oportunidade de evoluirmos. Então, a pandemia só vai fazer um mundo diferente se nós optarmos por ser diferentes, porque senão vamos continuar na mesma situação. Então, de acordo com a resposta dos espíritos, nós temos ter o necessário, a posse do necessário nos garante a felicidade aqui na Terra. E termos a consciência tranquila do dever cumprido, né, de ter feito a coisa certa. E isso pode nos levar, às vezes, a interpretações de outros irmãos nossos, inclusive dentro da doutrina, quando nosso posicionamento é um posicionamento duro diante das injustiças, por exemplo, diante das difamações, diante da desatenção que algumas pessoas têm, em alguns casos até governantes, diante do sofrimento que nós estamos vendo. Então, às vezes, o nosso posicionamento pode parecer para o outro que nós estamos tomando essa ou aquela direção, e na verdade não é isso. Nós estamos fazendo valer o que o Evangelho de Jesus disse para nós, de que nós deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se nós não estamos amando aquele próximo que está sofrendo, está faltando empatia no nosso coração. Se está faltando empatia no nosso coração, nós não estamos com a consciência tranquila, porque não é possível que alguém vá dormir à noite tranquilo, desejando que o outro morra, desejando que o outro vá sofrer pela falta de atenção do cuidado que às vezes algumas pessoas têm, em especial nesse momento que nós estamos vivendo.
Então, nós precisamos ter a consciência tranquila e fé no futuro. Porque lá, quando Jesus, voltando um pouco, eu falei, quando Jesus disse, o meu reino não é desse mundo, ele garantiu que também o nosso também não é deste mundo. Porém, aqui nós vamos poder viver o reino de Deus. Então, convém que repensemos as nossas atitudes nesse período para, de fato, nos modificarmos. E aí sim, colaborarmos para a modificação também do planeta. Na quarta parte ainda do Livro dos Espíritos, Kardec vai falar um pouco sobre a falta de fé, sobre o desgosto pela vida. E ele questiona as entidades superiores. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? É natural, meus irmãos, que diante do sofrimento, aquele que não tem fé e resignação vai sofrer mais. Não quer dizer que nós sejamos frios, nós sejamos hipócritas, que estejamos distantes dos sentimentos. Não, nós vamos chorar, nós vamos sofrer, mas nós vamos compreender que há algo mais do que simplesmente a vida na matéria. E é isso que nos dá essa fé no futuro, esta confiança de que vamos seguir todos, mais uma vez, em algum lugar no futuro. Então, é normal que as pessoas sintam desgosto quando sofrem alguma perda, e neste momento em especial pela perda dos entes queridos. Quando você começa a ver as dificuldades na sua vida em função da perda de um trabalho, num momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo, então são coisas que nos deixam realmente para baixo. E se nós não tivermos fé, confiança e perseverança, é natural que caiamos. Então nós não podemos discriminar estas pessoas, nós devemos apoiá-las. E aquelas que dão sinais de depressão, cuidemos, né, para que elas não adentrem a espiritualidade pela porta do suicídio, por exemplo, que possamos despertar nelas o sentimento de esperança que às vezes as pessoas perdem. Então Kardec questiona de onde vem, né, esse desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, pode apoderar certos indivíduos. E os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Às vezes, a falta de fé é pior do que a própria ociosidade, meus irmãos. E aqui, naturalmente, fala-se da ociosidade que não é produtiva. Da falta de fé, de uma fé raciocinada. Porque também, às vezes, a pessoa está numa fé que não traz a ela uma garantia desta existência futura, e daí, naturalmente, ela vai sofrer na primeira decepção que ela tiver. E saciedade. Às vezes estamos muito satisfeitos dentro daquilo que nós estamos convivendo, e quando nos falta alguma coisa, a gente vai logo perdendo aí o gosto pela vida. Seguem os espíritos. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. O trabalho, então, como nos falava Tiago, a fé sem obras é morta, nos ajuda, nos facilita, pode-se dizer assim, passar por esses momentos difíceis. Então, o trabalho na caridade, o trabalho voluntário, hoje, em determinados espaços que se fizeram necessários para dar suporte, por exemplo, às equipes de saúde, tudo naturalmente dentro da sua segurança, do controle sanitário, nós podemos também nos voluntariar para esse tipo de serviço. Então, nos ocuparmos, fazer com que a nossa fé seja operante, para que não soframos, né? Ou possamos ter algum desgosto na nossa vida quando as coisas não caminharem daquele jeito como nós esperávamos. E a fé, meus irmãos, está em quase tudo aquilo que nós fazemos. Lembramos da passagem de Paulo no capítulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, o famoso capítulo onde ele faz a carta belíssima, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos. E lá no finalzinho da carta ele vai nos dizer que agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, mais excelente é a caridade. Por quê? A caridade é filha da fé. É a filha mais velha, né? Pode-se dizer assim, da fé, que vem seguida depois da esperança. Então, elas três juntas, né? A fé, a esperança e a caridade fazem com que nós transformemos a realidade do nosso mundo. Por isso
que não adianta falar a língua dos homens, a língua dos anjos, se você não tem o amor, se você não tem a caridade, se você não tem a perseverança, a esperança, no caso. E aí o amor representado através da caridade, que é o amor em ação. Então, é preciso lembrar disto. E Palhano Júnior, no livro Teologia Espírita, vai nos falar que a fé é a capacidade, no primeiro momento, né? A fé é a capacidade de sintonia com a mente divina. É a capacidade da sintonia com a mente divina. Olha que coisa extraordinária. Aqui no sentido da crença, da confiança. No segundo autor, lá no Antigo Testamento, além da fé em Deus, era preciso também temer a Deus. E temer primeiro e depois ter fé. Isso por conta daquela característica dos espíritos que estavam naquela época encarnados. Então, diferente dos tempos atuais, no qual, por exemplo, nós que temos a doutrina espírita, temos uma fé mais raciocinada. Mas naquele tempo nós tínhamos que temer a Deus. O temor de Deus fazia parte da crença daquela época. Naturalmente aqui para os judeus, né? Eu falo especificamente sobre os judeus, que depois dali vem Jesus e aí segue então adiante o cristianismo. A fé em Cristo, então, Palhano vai nos destacar nesta mesma obra, seria diferente, porque ela é admitida pelo desejo de seguir a Jesus. É uma fé de transformação, é uma fé que leva amor, que leva caridade, que leva fraternidade, que tem empatia, que olha o outro como irmão, o seu próximo e traz ele para si, independente da sua crença, da sua religião. Olha que interessante, não é assim que Jesus procede no seu evangelho? Não é atendendo a mulher samaritana, dando exemplo através do bom samaritano, falando com os fariseus, com os saduceus, falando com todos ali no templo. Era para todas as sociedades, né, ali reunidas, todos aqueles representantes da sociedade, melhor dizendo. Jesus falava para todos. Em nenhum momento ele se guardou, né, para apenas para os judeus, mas ele veio para toda a humanidade. E ali, então, Palhano vai chamar a atenção de que nós migramos, né, enquanto espíritos, dentro da nossa crença histórica, na história do cristianismo, daquela crença que estava baseada primeiro no temor de Deus para depois ter a fé. Nós temíamos, né? Os fenômenos naturais, por exemplo, nos faziam acreditar que Deus estava com raiva de alguma coisa. E daí, a partir disso, tínhamos uma fé e passamos a oferecer ali os sacrifícios, porque entendíamos que entregando os sacrifícios, esse Deus ficaria satisfeito conosco e ali deixaria de nos castigar. Então, primeiro vinha o temor, depois vinha a fé. No segundo momento, com Jesus, nós temos o quê? A proposta da transformação íntima. Jesus nos convidando para a transformação. Isso é que era o mais importante. E aí ele vai completar dizendo que os dogmas criaram medos igualmente como o temor de Deus que nós tínhamos lá atrás. Daí a importância da fé raciocinada. E é muito comum, às vezes, estudávamos ontem isso na nossa casa na Cruz, num grupo restrito, bem restrito, que nós fizemos por conta que era a reunião mediúnica, transformamos então numa reunião de vibrações somente com aqueles irmãos que estão fora do grupo de risco. E saímos da sala de reunião mediúnicas e fomos para o salão de palestras, que é mais amplo, arejado, e aí abrimos, né, as cadeiras, são poucas pessoas, são 5 pessoas apenas, bem esparramados, tomando os devidos cuidados sanitários para mantermos pelo menos uma reunião na casa espírita, que nós entendemos ser importante, que foi a reunião, transformamos a reunião de mediunidade na reunião de estudo do Evangelho com vibrações ao final. E ontem estudávamos, né, e falávamos exatamente sobre essa questão de que a doutrina também tem o seu dogma, né, o dogma da reencarnação, por exemplo. Só que não é um dogma pelo dogma, é um dogma de forma raciocinada e comprovada através dos espíritos que se comunicaram comprovando a continuidade da vida e a sua retorno em várias outras existências. Isso é um dogma para nós. A dogma é quando nós não discutimos isso, né, no sentido de que é uma fé já compreendida, no caso especial da doutrina espírita. Em algumas doutrinas, não se pode questionar os dogmas, deve-se segui-lo, e isso às vezes gerava desentendimentos. E na maioria das vezes, acredito que muitos dos que me ouvem, e eu me incluo nesta lista, deixaram as outras religiões exatamente porque não encontraram respostas para as perguntas. E aí viemos para uma doutrina que tem pelo menos 1019 questões, fora aquelas outras, né, que Kardec vai acrescentando, as alíneas, né, nós poderíamos dizer, a continuidade das questões,
que Kardec tem. Então, saímos de um contexto sem perguntas e entramos num com bastante perguntas, eu acredito, né? E nessas a gente encontra, com certeza, a resposta, e em especial aquelas que nos traziam bastante agonia que a gente não conseguia compreender. E então, meus caros, a fé raciocinada que o Espiritismo propõe vem numa terceira opção. Primeiro, a fé temerária, depois, uma fé exemplificada, e aí nós queremos seguir, compreendemos uma fé, digamos, mais pacífica, e depois chegamos à fé raciocinada, que é a proposta do Espiritismo, lá no capítulo 17 do Livro dos Espíritos, no item 7, Kardec nos fala: fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E nós estamos numa época especial para que possamos confrontar a nossa razão e verificarmos que essa nossa fé, diante dos postulados da ciência, nos mostram quão importante será para nós enfrentarmos esses desafios. E o Palhano ainda destaca, complementando sobre a questão da fé: embora a palavra fé não encontre definição precisa nos dicionários, ela é força que surge na própria alma, como uma certeza instintiva da providência e sabedoria de Deus. Utilizando-se dela de modo consciente, o homem pode suprimir longas curvas em seu caminho evolutivo. Olha que extraordinário. De fato, quando nós colocamos a nossa fé a serviço do bem e da caridade, nós reduzimos, né? Ou como ele diz aqui, suprimimos as longas curvas que às vezes fazemos na nossa caminhada para alcançarmos, às vezes, objetivos que não vão nos trazer muitas felicidades. Através da fé, que é essa certeza instintiva que ele nos fala, da providência e sabedoria de Deus, e tendo Jesus como modelo, tendo a doutrina espírita como suporte, nós não temos como sofrer mais neste mundo. Sofreremos sim, mas será alguma coisa muito passageira, e vamos compreendendo no sofrimento a educação do nosso espírito, porque também não adianta, como muitas às vezes acreditam, que estamos no mundo de provas e expiações e que precisamos provar, espiar e sofrer bastante para evoluirmos nesta existência. Não é este o sentido. Se eu passo por uma prova e por uma experiência não muito feliz e eu não consigo desenvolver ali um aprendizado, eu estou condenando, pode-se dizer assim, aquela existência a um futuro sem muita promissão. Então é preciso que, mesmo no sofrimento, eu conseguir, com a fé, com os sentimentos de perseverança, de esperança, de que eu vou vencer aquilo ali. Aquela será a dificuldade. E nesses momentos eu tenho que pedir. Se eu não conseguir uma prece, que às vezes a gente não consegue fazer uma prece nesses momentos, elevemos o nosso pensamento a Deus e peçamos: Senhor, se eu estou passando por isso, é porque o Senhor vai me dar sustento e eu vou superar. E isso nós temos que falar todos os dias, meus irmãos. Se o Senhor nos coloca uma prova, se Ele nos coloca um desafio, nós vamos conseguir vencer. Mas que nunca esqueçamos, né, de tê-lo sempre em nosso pensamento, colocando Jesus à nossa frente, nós vamos vencendo todas essas batalhas. Então, meus caros irmãos, no Evangelho de Jesus, nós encontramos um legado de fé, esta que é a verdade. Encontramos vários episódios nos quais Jesus promoveu aquilo que à época era chamado de milagre, o que nós entendemos que de extraordinário não tinha nada mais, nada demais. Na verdade, era tudo dentro do contexto da realidade de Jesus, sendo ele o principal manipulador de todos os fluidos, de todos os sentimentos, de toda a bondade, de todo o coração. Mas Jesus não trabalhava sozinho. Ele contava com a fé de cada um daqueles que estavam caídos ali no caminho com qualquer necessidade. E sempre ao final o que ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Não repitas novamente o que estava fazendo para que não tornes a sofrer novamente. Então ele dava uma recomendação e dizia que a fé que a pessoa tinha é que havia lhe salvado. E existem tantas delas, né? Algumas daquelas que ficaram conhecidas como as suas curas: o cego de Jericó, o cego de Betsaida, o paralítico de Cafarnaum, os 10 leprosos, e aí, no caso dos 10 leprosos, nós vamos ver a questão da fé e da gratidão, daquele umzinho que voltou apenas para agradecer a Jesus, a sogra de Pedro, a filha da mulher cananeia, o endemoniado, o servo do centurião, e aqui nós vamos ver a maior expressão de fé, segundo Jesus, vista, né, em todo Israel. Até então, nunca Jesus tinha visto uma expressão de fé como aquele homem que pediu pelo seu servo, né,
Ele não era cristão, mas sabia que aquele Jesus era capaz de curar, e a sua fé, então, segundo Jesus, não tinha sido vista ainda em toda a Judéia, em toda Israel, né? Temos a mulher hemorroísta também, que é um outro exemplo extraordinário de fé. Basta que eu toque nas vestes daquele homem, eu serei curada. O homem da mão seca, a mulher encurvada que estava endemoniada, o paralítico do tanque de Siloé, o filho da viúva de Naim e tantas outras, né? Há pelo menos o registro de 38 dessas curas registradas, ou outros milagres, né, feitos por Jesus, demonstrando que ali estava a vontade de Jesus, o amor de Jesus, mas também tinha que ter do outro lado a vontade daquele irmão de ficar curado, a vontade daquele irmão de ser diferente depois que saísse dali daquele sofrimento. Então, por isso ele dizia: vai que a tua fé te salvou, e não tornes a errar, para que novamente não lhe cabe, né, venha outro sofrimento, ou quem sabe até pior. Então, era Jesus e a vontade do outro de ser melhor, a vontade de se transformar. Era ali, pode-se dizer, um legado da fé que Jesus trouxe para todos nós. Joana de Ângeles, no seu livro Luz nas Trevas, fazendo referência a Jesus, diz-nos que jamais te permitas agasalhar a tristeza no teu íntimo, seja qual for a situação em que te encontres ou a ocorrência que te aflija. Jamais te permitas agasalhar a tristeza no teu íntimo. Podemos chorar, podemos sofrer, podemos trazer para muitos, né, irmãos, uma demonstração de sentimentos, mas que a tristeza não nos tome a alma, não nos tome o coração, para que possamos vencer as nossas dificuldades. E caminhando para o final, meus irmãos, lembro de uma passagem muito bacana que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, que é intitulado Os Discípulos de Emaús. Esses discípulos, naquele mesmo dia, né, vai nos contar Lucas, esses discípulos eram discípulos de Jesus, e eles ficaram sabendo de que Jesus havia sido crucificado. Jesus, naquela sexta-feira, havia sido levado à cruz e que havia morrido, né? E ali eles estavam com muita tristeza. E Emaús distanciava-se daquela cidade cerca de 2,5 km, mais ou menos. Aí uma certa variação aí nas medidas, mas era mais do que 2 quilômetros da cidade de Emaús, né? Lá do ponto da crucificação de Jesus até Emaús era mais ou menos 2,5 km. E esses discípulos, então, foram embora, ficaram sabendo de que Jesus que houve a crucificação na sexta-feira, e aquele era já o domingo, havia passado o sábado, e no domingo já tinha a notícia de que algumas mulheres estiveram lá no túmulo dizendo que o corpo não estava lá. E depois veio contar para alguns outros dos irmãos apóstolos, que também correram até lá e foram ver, de fato, o túmulo estava vazio. Mas eles não entenderam muito bem aquilo e ficaram tristes. E aí, quando eles estavam na caminhada, né, naquela coisa de tristeza, de repente começou a andar com eles um homem, que parecia um desses andarilhos, né, como a gente chamava antigamente. E aí este homem perguntou a eles: que foi? Ou por que vocês estão assim, né, tristes? E eles então disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. E perguntou este homem: olha, você não sabe o que aconteceu com ele? Você não estava em Jerusalém por esses dias? E então o homem que estava ali caminhando com eles deu a entender de que não estava sabendo, né, do que tinha acontecido. E aí eles informaram, né, o que tinha ocorrido, e ele então disse, este homem, caminhando: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. E eles foram ficando maravilhados com aquele indigente que estava caminhando com eles em direção a Emaús. Aproximaram-se então da aldeia para onde iam, e ele fez como que quisesse seguir adiante. É como se chegasse num determinado ponto do caminho, ele fosse ali
numa direção e o homem resolveu, eles, né, e os discípulos iam numa direção e o homem resolveu ir na outra. E aí eles disseram, mas conversaram com ele, não, fica conosco, já é tarde, né, e se declina o dia, entre e fica conosco. E aconteceu que, estando conjuntamente, né, eles entraram na casa dos discípulos de Emaús e eles sentaram-se à mesa. E quando se sentou à mesa, eles serviram ali um pão, né, serviram uma água para aquele moço que estava ali. E aquele moço então pegou, né, estando sentado conjuntamente, né, estava ali à mesa com eles, vai nos falar Lucas. Ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu. E então, naquele momento, eles abriram os olhos e reconheceram quem era que estava com eles. Era Jesus. E naquele exato momento, Jesus desapareceu. Era Jesus que, ressuscitado, caminhava com eles, consolava-os ali, fazendo com que eles retomassem aqueles momentos antes da crucificação, na qual eles acreditavam num futuro melhor, porque Jesus estava com eles. Jesus, então, naquele instante, fez-se indigente e, quando chegou até a casa deles, no gesto de partilha do pão, né, na forma como ele consagrou aquele alimento, né, agradecendo a Deus, eles reconheceram que ali estava Jesus e imediatamente desapareceu da frente deles. Conta-nos Lucas que daquele instante, mesmo cansados de toda a caminhada, voltaram em disparada para Jerusalém para contar a boa nova de que que eles tinham estado com Jesus. Então, meus irmãos, mesmo que por vezes nos pareça que o momento é triste, que o momento é de desespero, que não haverá mais a oportunidade de termos a presença de Jesus junto de nós, lembremos dos discípulos de Emaús, que caminhavam tristes, que estavam ali com uma pessoa ao lado, que não foram capazes de reconhecer Jesus no primeiro momento, porque os pensamentos de tristeza e de agonia estavam embotando, pode-se dizer assim, os seus pensamentos, estava cobrindo os seus olhos, eles não foram capazes de ver o Mestre. Então, meus queridos irmãos, que possamos nós identificar a presença do Mestre Jesus em nossa caminhada, que mesmo diante das dificuldades nas quais nós enfrentamos no nosso dia a dia, nunca esqueçamos de que Jesus estará conosco, de que Jesus está ao nosso lado na caminhada. Então, não soframos em demasia. Compreendamos as nossas limitações. Podemos chorar, podemos sofrer, mas nunca perdermos a fé e a esperança no futuro. E que o Mestre Jesus, ressuscitado, continuará entre nós nesta caminhada e jamais vai nos abandonar. Vamos orar, meus irmãos. Mestre bondoso Jesus, neste momento, nós agradecemos pela tua presença entre nós, por tudo o que o Senhor nos tem consagrado, pelas bênçãos que temos recebido. E rogamos, Pai amado, pelos nossos irmãos, trabalhadores nas lides da saúde, que neste momento estão enfrentando um desafio extremo. Que todos eles sejam envolvidos pelo teu amor e que este amor se propague a todos os pacientes. Que guarde e proteja os médicos, os enfermeiros, os maqueiros, os recepcionistas, os motoristas das ambulâncias, todos os irmãos, né? O guarda que fica lá na porta do hospital, controlando as filas, todos, Senhor, sejam abençoados e envolvidos neste momento e protegidos, Pai, para que eles possam, fortalecidos, ao ajudar a todos aqueles que estão acamados e necessitados. Envolva os nossos governantes, Jesus. Envolva para que eles possam ter decisões certas, decisões morais, decisões fiéis aos procedimentos da paz, da caridade e da fraternidade. Que o Senhor possa abençoar a casa Irmão Átmos, possa abençoar a todos os irmãos e irmãs frequentadores desta instituição, bem como, neste momento, possa adentrar a todos os lares nos quais a nossa palavra chega neste momento. Que o Senhor possa abençoar a todos esses lares, a todos os corações queridos, a todas as mentes envolvidas nesta onda, né, de paz, de amor e de fraternidade, e que a fé seja uma constante em nossa caminhada. A exemplo dos discípulos de Emaús, nós repetimos: fica conosco, Jesus. Fica conosco, Jesus. Porque quando tu fica conosco, encontraremos a paz, a alegria e a fraternidade. Que Jesus possa abençoar a todos nós
e que a sua paz nos envolva a todos. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade do nosso grupo Espírita Átimos, desta oportunidade de estarmos reunidos através da internet, neste momento excepcional. Não vai demorar muito, estaremos novamente juntos, unidos, para os abraços, né, e afagos que gostamos de fazer quando encontramos uns aos outros. Que Jesus abençoe a todos, possa nos guardar e nos proteger. Fiquemos em casa e, se tiver que sairmos, por alguma necessidade, utilizemos a máscara, cuidemos das questões sanitárias, para ao voltarmos ao lar, voltarmos tranquilos e em paz. Muita paz a todos, muita felicidade, uma boa noite a todos e que Jesus nos abençoe. Até a próxima, meus irmãos. Muita paz.